Aí, gente, você que quer ajudar no equipamento de proteção individual, ó, o meu já tá ficando aí muito desgastado, tá? O equipamento aí que eu uso para poder aí gravar os vídeos, ó. Veja como é que eu tô, ó. Pé descalço, tá? Vou botar ele agora. Se você quer ajudar aí, você pode enviar aí o Pix, tá? Para ajudar na compra aí do equipamento de proteção que nós utilizamos para poder gravar vídeos, para poder levar informação aí até vocês, tá? Para vocês perceberem que existe o trabalho, tá? Existe todo um trabalho por trás aí de tudo e existe um desgaste muito grande, tá? O que a gente está fazendo aqui é uma coisa de verdade, uma coisa para ficar. E quando você percebe que a coisa é séria, você deseja investir para que pessoas elas possam se beneficiar, para que pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação, para que pessoas aí fiquem mais conscientes das coisas que estão acontecendo, para que elas cresçam cognitivamente, para que elas acumulem conhecimentos, para que elas acumulem conceitos, tá? E que elas entendam que o desenvolvimento pessoal ainda é a maior arma que elas têm contra tudo aí que está errado, tá? Desenvolvimento pessoal, ele é fantástico, ele ajuda você a chegar a lugares que você nem desconfia. Se você por acaso não quiser ajudar pela vaquinha, né, pra gente comprar esse EPI, esse equipamento de proteção individual, você pode fazer o seguinte: você pode se matricular num dos cursos, tá? O valor do curso é R$90. E aí você tem um mês aí para tirar suas dúvidas no curso de orientação para leitura, onde você vai ter que investir os R$90 para fazer o curso, mais R$200 para você comprar livros aí. Então você encontra esses livros aí muito provavelmente em livraria, e eles totalizam aí um valor de R$200. Então, se você tiver interesse, né, tiver como efetuar a compra desses livros, também essa é uma alternativa, tá? Gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês hoje, o que eu separei pra falar pra vocês, tá? Uma coisa que vem me incomodando, uma frase, tá? É sobre essa frase que nós vamos falar: a chuva matará a todos nós. Quando você escuta uma frase dessas, você não tem vontade de sair correndo e se proteger o mais rápido possível? Pois é, eu também. Só que não é a chuva tradicional, as gotículas tradicionais de chuva, a água. Não é sobre isso que a gente vai falar. Não é o sentido literal da coisa. É uma analogia, né, gente? É uma linguagem metafórica. Essa linguagem metafórica, ela pretende assim comparar a situação assim que as pessoas estão vivendo, tá? Comparar com algo assim que está muito longe, tá? Está difícil de se alcançar. Se a chuva ela matará a todos nós, significa que a vida está distante, porque eu tô te trazendo uma certa certeza, vamos colocar essa redundância, tá? Uma certa certeza que eu tô te dizendo: olha, a chuva matará todos nós, tá? Então, eu não tô te dando nenhuma esperança, eu não tô chegando pra você e tô dizendo assim: não, a vida está tranquila,
amanhã nós pegamos sol, amanhã nós pegamos praia e nós vamos ter todos os alimentos à nossa disposição e vai estar tudo bem. Não, eu tô te falando sobre uma chuva que matará todos nós. E o que que tem nessa chuva? Se ela é uma receita, quais são os seus ingredientes, tá? Então, os ingredientes, eles são muito simples, tá? Vou falar pra vocês aqui do primeiro. O ego, gente. O ego assassinando as pessoas de uma maneira muito forte, tá? O ego, ele extrai, assim, um dos piores lados que tem, assim, na raça humana. Porque a pessoa que ela se encontra numa situação melhor, vamos dizer assim, financeiramente, ela tem mais dificuldade de se desapegar daquilo para levar até uma outra pessoa. E por que que isso acontece? Ego. O ego é um dos principais fatores, né, que levam as pessoas a não ter esse desapego. A pessoa que tem, ela tem dificuldade de se desapegar e ela quer mais por causa do ego. Tá, mas se a pessoa ela enjoou do que ela tem, bom, aí já não é uma situação onde nós podemos calcular que ela se desapega das coisas. Aí já é uma situação que nós podemos ter a completa certeza que a pessoa ela começa a dar as coisas porque ela simplesmente não quer. Então não é um desapego, é porque ela ficou enjoada. Ela enjoou das coisas que ela tem e ela se livra, entendeu? Aquilo não tem mais valor para ela. Enquanto tem valor, tá? E ela por um acaso dá uma coisa que é muito valorosa para ela, para uma pessoa, nós podemos classificar isso aí como um desapego, entende? E esse desapego é uma parte muito importante, porque demonstra uma certa evolução no sentido psicológico das pessoas, porque a pessoa ela começa a demonstrar uma maturidade emocional gigantesca. Ela começa a perceber que existem coisas, né, que ela precisa fazer para evoluir, para acelerar seu desenvolvimento pessoal, para acelerar o seu progresso espiritual, se é que existe esse progresso espiritual. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, tá? E aqui eu não falo progresso espiritual no sentido de religião, assim, espírita ou coisa do gênero. Eu falo espírito num sentido, tá, mais voltado à religiosidade, tá? A você exercer uma religiosidade, mas não necessariamente ter uma religião, tá? Eu não estou usando o espírito nesse sentido. Estou usando mais assim como uma forma aí de demonstrar para vocês que a pessoa quando faz isso, ela está demonstrando uma certa, né, evolução no que seria uma evolução do espírito, tá? Uma coisa metafísica, uma coisa que a gente não tem como tocar e uma coisa que a gente não sabe se existe ou não existe, né? Nós temos aí muitas crenças, então a pessoa que crê nisso seria nesse sentido, da pessoa conseguir ali evoluir a ponto, né, de ter um espírito mais sólido, tá? De ter um espírito que pode-se dizer que alcançou a maturidade, tá? Se pensarmos então que existe maturidade física, no sentido psicológico, tá? No sentido, melhor dizendo, biológico, né? Psicológico também, mas que exista uma maturidade espiritual, por exemplo, que exista uma maturidade da mente. Então a pessoa que ela consegue se livrar de algo ali valoroso, tá? E eu não estou dizendo para você sair correndo e se livrar de tudo que você tem, porque se você fizer isso, você vai ajudar de alguma forma a diminuir as possibilidades da chuva não matar todos nós. Não, eu estou dizendo
que quando você começa a ter essa postura, você faz uma sociedade melhorar pouquíssima coisa, tá, gente? Eu não tô dizendo que se daqui a pouco 100 pessoas fizerem isso aí que o mundo muda amanhã. Não. Eu tô dizendo que é 100 milhões de pessoas fazendo isso, tá? E quando eu falo essas 100 milhões de pessoas, é 100 milhões de pessoas que realmente têm um nível financeiro elevadíssimo. Então 100 milhões de pessoas tem um impacto muito forte, tá? Então se essas 100 milhões de pessoas elas começam aí a controlar melhor aí seu ego, a controlar suas emoções, a ficarem mais sólidas no sentido de se desapegar mesmo. E eu não tô dizendo pra pessoa pegar assim e ela tem, sei lá, 10 milhões de patrimônio e ela chegar lá e dar 9 milhões. Não. Tô dizendo que se a pessoa ela começa ali a dar uns 3 milhões, tá? Ela dá 3 milhões ali do patrimônio, já ajuda bastante. Tá dando ali mais ou menos ali. Ou melhor, exatamente 30% do patrimônio dela. Se todas fizerem isso, melhora muita coisa no mundo, tá? Lembrando que eu tô pensando aqui as 100 milhões de pessoas mais ricas do mundo, tá? Também, que é uma coisa que eu não falei. 100 milhões de pessoas mais ricas do mundo. Se elas fizerem isso, tá? Tem alguma chance. Mas claro, vai ser muito difícil disso acontecer. Existem pessoas abastadas que elas fazem isso? Fazem doações. Agora, jamais o mundo vai conseguir ter 100 milhões de pessoas e as 100 milhões de pessoas mais ricas fazendo isso, tá, gente? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Esse é um empecilho, tá? Um empecilho muito forte, um empecilho muito resistente, um empecilho que ele atrapalha muito as relações, porque você vê dentro de empresa, você vê na escola, você vê nos mais variados locais, supermercados, você vê essa coisa das pessoas elas estarem, tá, em disputa, numa disputa de poder, uma disputa constante, né, para ver quem é que vai ficar com a fatia maior do poder, ou para quem vai ficar com mais dinheiro, ou para quem vai ser o dono da verdade, e etc. Isso acontece, tá? O ser humano, ele é assim, tanto que eu já falei para vocês que o ser humano antigamente, ele não conseguia ter uma liderança, porque o líder sempre era morto. Por quê? Disputa de poder intensa, disputa de poder ao extremo. E essa disputa de poder, ela impediu que muitas coisas interessantes permanecessem no mundo. Por quê? Civilizações destruíram civilizações. Reinos destruíram reinos. Reis destruíram reis. Então, se perde muita coisa nesse processo. Você começa a perder cultura, você começa a perder obra de arte, você começa a perder coisas importantes que a humanidade fez e que talvez não copie mais, tá? Porque certas coisas as pessoas não tiveram contato, então não tem como elas saberem, né, como criar uma escultura que elas não tiveram contato. Se perde papéis importantes, registros históricos, né, nessa brincadeira toda. Se perde coisas que você não consegue nem dimensionar. Por quê? Por que se perde tudo isso? Vamos lá, o ego, tá? Ah, mas vamos botar a culpa no ego? Não, o ego é como se ele fosse um tentáculo muito forte do ser humano, tá? Ou talvez um conjunto de tentáculos, tá? Como se
você imaginasse um corpo, tá? E o ego, ele correspondesse às pernas desse corpo, tá? No sentido psicológico. Imagina aí, sei lá, que tudo que abrange a psicologia de uma pessoa, ela esteja presente num corpo, e que aí o ego seja as pernas, né? Uma parte muito grande da natureza psicológica das pessoas. E aí a pessoa, ela se guia por esse ego, e a pessoa, ela começa a fazer coisas, né, terríveis, tá? Coisas que ela deveria se arrepender, mas muitas pessoas não se arrependem. As pessoas, elas não se arrependem disso porque falta, né, um desenvolvimento mais forte da ética, uma ética pensada, uma ética estudada, uma ética diferenciada. E você não tem isso na escola. A escola não te ensina isso. A escola te ensina a se comportar, e apenas a se comportar, apenas a ficar em silêncio, a apenas fazer a lição de casa, a apenas estudar para a prova, tá? E ela não te ensina a importância da ética. E se ela não te ensina a importância da ética, o ego, ele prevalece nas relações, a ponto das relações elas se romperem mais facilmente. E claro, mesmo que houvesse o ensino, tá? Um ensino aí mais forte, um ensino mais voltado para essas questões, o que aconteceria, tá? Ainda o ser humano tem seus defeitos e ainda aconteceriam problemas. Talvez em menor escala, sim, mas aconteceriam. Nós poderíamos ter uma sociedade mais voltada para valores, sim, mas não significa que ficasse impossível, né, que não fosse mais certo pensar que as pessoas poderiam se aniquilar, como que acontece atualmente, né? Países que têm bomba nuclear invadem países que tinham ogivas nuclear, tá? Países que têm transporte anfíbio querem invadir ilhas. Países que historicamente ajudaram numa Segunda Guerra Mundial, hoje, né, pensam em invadir países. Então, isso aí demonstra, tá, como que as coisas, elas estão, para que lado elas estão indo. E essa migração, tá, constante de condutas erradas fazem essa chuva ficar mais propícia para acabar conosco, tá? Por que isso? Porque o ego, ele é uma ferramenta de autodestruição quando não é bem domesticado, quando ele não é bem, vamos dizer assim, educado, quando ele não é bem conduzido. Quando não tem essa condução bem feita e a pessoa não montou uma estrutura de valores na infância, na pré-adolescência, tá? Na escola, ela fica sem uma base e ela fica vulnerável a ser muito domada, tá? Pelo ego. E ela sendo muito domada pelo ego, o que acontece? Não significa que ela vai amanhã jogar um míssil no outro país, tá? Mas ela pode dar a ideia para construir o míssil, ela pode ser um soldado, ela pode ser a pessoa que é dona aí de uma indústria, tá? Que ajuda a fabricar essas coisas. Então essas coisas, elas podem acontecer. E elas acontecem. E vem sempre aquela voz assim, não muito alta, né? Uma voz assim
mais difícil assim de se escutar, tá? Que diz o seguinte, quando o chefe fala, né? Porque estamos carentes de líder, né? Então, quando o chefe fala alguma coisa, você, quando é questionado por alguma pessoa, por que você fez, por que você deixou de fazer aquilo, você diz, eu estava seguindo ordens. Que aí é um sinal assim muito forte, muito preciso de uma outra coisa que também aniquila o ser humano. A questão de necessitar sobreviver e fazer certas coisas para sobreviver, e a questão da impotência, dele não saber para que lugar ele vai, para que empresa ele vai trabalhar, tá? Depois que ele sai daquele emprego. Se ele não segue uma ordem, ele perde o emprego, e aí a vida dele pode colapsar, e ele pode se arrepender amargamente de ter feito a escolha que todos deveriam fazer, que todos deveriam gostar, que todos deveriam apoiar. E esse momento, né, de amargura, ele pode começar a fazer com que a pessoa ela desenvolva, né, um estado psíquico ali que vai degradando, né, a parte psicológica dela, a ponto de chegar aí alguns meses depois desse início e a pessoa começar a dar sinais de que não quer sair da cama, ou até de desenvolver aí um estado de pânico, tá? Aí ela cria ali um quadro de saúde mental, onde ela começa a ficar com a saúde mais debilitada, tá? Então, essa coisa terrível, ela machuca, né? Machuca mesmo. Só que as pessoas, elas fazem isso uma vez, daqui a pouco elas fazem duas, daqui a pouco elas fazem 3 vezes, e por aí vai. E aí você, nesse aspecto, né, de querer resolver as coisas, tá? Você tenta ali orientar, você tenta ali ajudar de alguma forma, e você é bombardeado. E aí você é bombardeado pelos amigos, você é bombardeado pelos parentes, você é bombardeado pelos colegas de trabalho, e você é bombardeado por antigas inimizades, né? E aí você se torna ali um alvo onde coisas ruins elas começam a pairar aí sobre a sua mesa, e você não sabe muito bem lidar com tudo isso. E por não saber assim lidar com essas coisas, o que acontece? Você acaba perdendo vida, tá? Perdendo muito da sua personalidade, tá? Sua personalidade, ela é mastigada, ela é mordida, e você começa a deixar de ser você. E nesse processo você acaba virando uma espécie de um zumbi que já não liga mais para ética, e você não é um zumbi que possa se dizer assim, ó, esse cara é um zumbi porque ele está muito concentrado no que ele está fazendo. Como seria um zumbi muito concentrado, né? Pensa aí e comenta aí pra nós. Então, você daí se torna um zumbi que já não liga mais para as coisas, não liga pro certo e pro errado.
E aí você começa a entrar num piloto automático. E você pode viver assim pelo resto da vida, tá? Você pode ir se enganando, muitas vezes. Não se desenvolve mais, não lê, não procura conhecimento especializado. E aí você fica nessa roda, né? Que tem uma tortura assim muito grande ficar nisso. Só que a pessoa, ela começa a se acostumar, porque o ser humano, ele tem essa capacidade. Ele consegue se acostumar com aspectos da realidade, tá? Horríveis assim. É um dos animais assim que tem a maior capacidade de se acostumar com as coisas, tá? E aí ele vai se acostumando. E aí ele vai criando alternativas para aquilo ali não incomodar ele. E aí daqui a pouco ele começa a frequentar uma clínica, daqui a pouco ele começa a fazer terapia, daqui a pouco ele começa a fazer análise. Só que ele não faz essas coisas pra se libertar, né? Ou pra sentir um pouco mais de liberdade. Não, ele acaba fazendo isso pra suprimir o que ele é, pra se anular, pra poder suportar uma realidade insuportável. E é mais ou menos isso. Ele começa a criar meios para suportar uma coisa que ele não deveria de maneira nenhuma tentar suportar, sabe? O que ele deveria fazer era criar meios para que outras pessoas não passassem por isso. Como é que ele faz isso? Desenvolvendo o esporte na cidade dele, tá? Desenvolvendo a leitura, desenvolvendo o conhecimento. Mas aí ele começa a fazer o contrário. Aí dizem para ele o seguinte: se você pegar um funcionário e botar ele para trabalhar durante 8 horas e pagar para ele um salário mínimo, você tem chances de enriquecer. E o que ele faz? Ele vai lá e faz isso. E muitas vezes não tá nem aí para a pessoa que ele tá pagando, né? Não interessa para ele o que essa pessoa guarda no coração. E é isso, gente. Isso que eu queria falar para vocês hoje. Talvez outro dia eu volte a falar coisas desse tipo, mas era mais isso mesmo, para você refletir mesmo. Isso acontece bastante, tá? E muitas pessoas aí, que elas estão aí em empresa, que elas estão aí fazendo algum tipo de trabalho, elas começam a sentir o vazio, elas se sentem abandonadas. Por quê? Por causa que não existe uma preocupação do governo, não existe uma preocupação na empresa, tá? Às vezes os amigos estão muito ocupados para se preocupar com você, e às vezes você não teve ninguém ali na infância, né, para te orientar, para te ajudar. Então você está completamente só às vezes, né, nesse mundo. E por você estar completamente só, você começa a enlouquecer, porque você não encontra o cuidado. E aí as pessoas às vezes frequentam aí uma igreja porque acreditam que o cuidado ele é feito pelo pastor ou pelo padre. E talvez existam aí muitos padres e muitos pastores que realmente façam seu trabalho como deve ser feito. Só que talvez existam muitos outros que não fazem. E aí ela novamente foi buscar o cuidado, ela foi buscar uma palavra, ela foi buscar um conforto, e ela não encontrou. E aí ela começa a tomar consciência disso, e ela acredita que esse cuidado, que esse conforto, ela vai encontrar numa força maior, né? Normalmente descrita como Deus. E aqui eu não estou querendo
dizer que Deus existe ou que não existe. Estou dizendo que esse é o processo. A pessoa daí ela começa a acreditar que tem que ter um outro mundo onde ela vai ser recompensada, porque nesse mundo desgraçado e terrível ela não foi. E aí a loucura começa a tomar conta dela. E quando eu falo a loucura, eu não falo que ela está louca por achar que existe um outro mundo, tá? Ou por ela achar que existe Deus. Não. É porque a tortura do real, ela é tão presente, ela é tão forte, você consegue sentir essa tortura, você sente muita dor, você sente dor, inclusive quando você nasce. Ela é tão presente, ela é tão real, que você enlouquece tentando achar qualquer coisa para você se agarrar. E muitas vezes você pensa que essa corda ela está contida numa força maior, que vai te puxar, vai te tirar daqui e vai te salvar de tudo isso. E aí vai de cada um, né, gente? Eu não sou a pessoa que vai chegar e vai dizer pra você acreditar ou desacreditar. Não, eu tô te dizendo a verdade. O que eu falei até agora é só a verdade. Falei da realidade, que ela é torturante, falei de ego, tá? E aí você, gente, vai ter que pensar aí por conta própria, chegar às suas próprias conclusões, tá? Saber as suas necessidades. Porque só assim você vai conseguir ter alguma chance, tá? De se desenvolver, de comprar livro, de fazer leituras importantes. Só assim você vai conseguir algum resultado, tá? Fora isso, muito difícil. Sem a leitura é muito próximo aí da nulidade as possibilidades de você se desenvolver, tá? Não consigo ver assim bons projetos sem leitura, tá? A leitura ali, ela tem que fazer parte da sua vida pelo menos uma meia hora por dia. Nem que você leia 2 páginas todos os dias, mas que você leia 2 páginas todos os dias, tá? Gente, falei muita coisa, tá? Queria trazer mais um foco aí para essa questão do ego, que ela aniquila bastante aí as pessoas, porque existe assim um sentido muito interessante que você começa a perceber quando você vê que o ego, gente, que o ego ele é pesado, tá? Quando você vê que ele atrapalha muito, que ele atrasa a vida em sociedade, tá? Mas você faz tudo isso, tá? Para no final chegar e entender o seguinte, que ainda o ego, ele seria as pernas, tá? Como eu falei aquela hora, ele é uma parte muito grande, mas o ser humano ainda tem outras coisas, tá? E é muito difícil tu definir o ser humano no sentido psicológico, tá? Agora você sabe que o ego, ele, quando não é domesticado, quando ele não é cuidado dentro de casa, tá? Uma educação boa, com boas recompensas, com bons castigos, quando ele não é domesticado dessa maneira, quando ele não tem assim um cuidado, um preparo, a pessoa faz coisas terríveis, tá? E para você não ser vítima disso aí, só você
se desenvolvendo muito. É muito difícil, tá? Mas nós não podemos colocar tudo isso aí na costa só do ego, tá? Nós temos que entender que o ser humano, ele tem assim muitos defeitos, e que o ego, ele é um defeito muito grande, mas ainda não é o principal problema, tá? Que o ser humano, ele tem suas capacidades, tá? Que o ser humano, ele tem muitas ferramentas, tá? Ele muitas vezes ele não sabe utilizar como deveria, mas que tem assim coisas interessantes, que ele tem oportunidade aí de ser melhor, tá? De se desenvolver, de ler, de não se autodestruir, 3 vezes na semana em álcool, em bebida pesada, bebida cheia de álcool, bebida que faz você parar no hospital tomando soro, tá? Que existe essa possibilidade de você ser alguma coisa maior, tá? Beber não é o problema. A pessoa pode beber ali uma vez na semana, ir numa festa, beber uma vez na semana e tá tudo bem, tá? O problema é a pessoa ir 3 vezes na semana e todas as vezes voltar bêbada pra casa, porque ela estraga a saúde dela. E aí ela começa a ser um problema pra ela mesma, e às vezes até pros outros, tá? Mas a gente dá esse foco maior aí a ser um problema aí maior pra ela mesma, porque isso aí impacta bastante, tá? Isso aí causa um desequilíbrio muito grande, e esse desequilíbrio aí, ele faz com que as pessoas, elas fiquem mais próximas daí do abismo. E se a pessoa ela fica mais próxima desse abismo, o que eu falei pra vocês? Ela tem a chance de acabar caindo, ela tem a chance de se afundar. E para ela não se afundar, ela precisa ter um controle interessante do ego, ela precisa ter bons valores, tá? E quando eu falo bons valores, eu não falo só o que é ensinado na escola, não falo só o que o pai e a mãe ensinam, não falo só o que você acha certo, mas tudo aquilo que você conseguiu pensar, tudo aquilo que você conseguiu analisar, tudo aquilo que você construiu ressignificar, porque às vezes a palavra ressignificar, ela não faz parte aí do dia a dia das pessoas, mas quando se trata de valor, é necessário ressignificar os valores, tá? O tempo todo. Não é mudar, vou mudar toda hora de valor, porque aí eu vou ser o dono da ética, vou ser o rei da ética, não. Mas eu preciso ressignificar, eu preciso entender como as coisas são, e eu preciso analisar se aquele significado ainda está de acordo, se aquele significado ali, ele pode trazer algum benefício para as pessoas. Então esse processo, ele é muito demorado, tá? Ele exige paciência, e é uma paciência que as pessoas às vezes não têm. Espero que você consiga encontrar essa paciência aí para desenvolver isso aí. Gente, eu falei tanta coisa, em alguns momentos aí posso ter utilizado palavras não adequadas para me explicar, só que eu acredito que eu consegui levar para vocês o que eu queria realmente, que era falar do ego aí, do impacto que ele tem aí nas pessoas. E peço para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, e não esqueça de ativar aí o sino de notificações, porque assim você tem mais chances, né, de receber aí as atualizações aqui do canal, e aí você tem mais probabilidade de assistir novos vídeos. Quando você vê as pessoas falarem aí de ego, não caia na armadilha de achar que tudo é o ego. Não, o ego, ele tem uma parcela grande.
Mas a pessoa que busca o conhecimento, que busca a sabedoria, que sabe seu valor, que sabe aonde quer chegar, ela vai, tá, criar formas de conseguir domar esse ego, tá? Para esse ego assim não se tornar algo tão grande que a pessoa não consiga mais controlar, entende? Então, segue essas dicas, tá? Eu não gosto muito de usar a palavra dica, não gosto muito de falar em dicas, mas quando se trata de um problema desses, vamos lá, leitura, tá? Caminhada, pouquinho de meditação, tá? Pouquinho de yoga, atividades terapêuticas, atividades que relaxem, massagem é uma coisa importante, tá? Fazer uma massagem assim voltada para relaxamento, tá? Hoje tem muitas técnicas aí voltadas aí para o relaxamento corporal. Então, se você puder fazer massagem uma vez a cada 9 dias, faça uma massagem, tá? Tem pontos no corpo que são mais importantes, tá? Que eles precisam ser ativados, e um profissional qualificado pode te dar melhores resultados, tá? Se você puder, então faça uma massagem a cada 9 dias. É importante, tá? Para você ver como é complexo o ser humano, né? Precisa de uma massagem a cada 9 dias, tá? Precisa controlar o ego, precisa ler, precisa ter um tempo para descansar, precisa ter um lugar confortável para descansar, precisa de um pouco ali de lazer. Então precisa de muitas coisas. E quando você para pensar nisso, você percebe assim que o ser humano ele é complexo, tá? Ele é muito complexo. Os animais, às vezes tu coloca ali um pano, tá? Para ele deitar em cima, coloca um potinho ali de margarina para ele comer, e às vezes você compra uma casinha de madeira, ou você manda ele ficar num quarto pequenininho e tá tudo bem. Ser humano não, o ser humano precisa dar massagem, o ser humano ele precisa comer razoavelmente bem, o ser humano ele precisa ter hora de descanso, o ser humano precisa ler, o ser humano precisa caminhar. Então assim, o ser humano é complexo, ele precisa de muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. Eu não falo que todas essas coisas aí, que elas vão assim te trazer um estado de euforia infinito, não. Mas você não pode deixar de lado tudo isso, tá? Pelo menos aí umas 4 ou 5 dessas coisas você vai precisar ter na tua vida. Ou você vai fazer yoga, ou vai fazer meditação, ou você vai ler, ou você vai caminhar, ou você vai pra piscina, tá? Ou você faz a massagem, ou você come uma comida bacana, ou você descansa bem. 4 dessas coisas pelo menos aí você vai ter que ter, senão você vai acabar ficando aí mais próximo aí da loucura, tá? Então é isso que eu tenho pra dizer aí pra vocês, tá? Esse aqui não foi um trabalho assim muito planejado, foi mais uma conversa, tá, com vocês. Se faltou a palavra em algum momento, ou se você achou que faltou ali um pouco de coerência, você tem aí os comentários aí para falar. Lembrando que eu não edito vídeo, lembrando que eu faço as coisas aqui ao vivo e a cores, tá? Posso um dia editar vídeo? Posso. No momento eu não estou editando vídeo. No momento eu estou indo mais no coração mesmo, fazendo as coisas aí mais como uma conversa com vocês do que qualquer coisa, tá? E como sempre, né, gente? Como sempre, no final, o que
nós costumamos aí dizer. É bem simples, tá? É simples, mas muitas pessoas não fazem. Comece a entender o quanto antes que o conhecimento é uma ferramenta poderosa, tá? E que ele deve fazer parte da tua vida o quanto antes, tá? Quando você ignora uma coisa preciosa como essa, uma coisa talvez sagrada, uma coisa que pode aí te libertar de problemas depressivos, problemas melancólicos, uma coisa que pode te trazer resiliência, tá, gente? Quanto antes você colocar isso aí na tua vida, mais cedo tu vai ter resultados. E lembrando, eu não falo que através do conhecimento que daqui a um ano você vai ficar bilionário. Não são esses resultados. Eu falo você ter conhecimento para ter mais maturidade intelectual e para não ter problemas aí de ordem mental, tá? Que você tenha aí uma quantidade muito grande de momentos felizes, tá?